Boa noite, boa noite! Não tem nada no YouTube. Sejam muito bem-vindos, boa noite! Educador físico, fisioterapeuta, muito bem-vindo. Hoje é a nossa aula número 4. Você recém-formado, você profissional, educador físico, fisioterapeuta, que se formou há pouco tempo, está entrando no mercado de trabalho. Como é que está o mercado hoje em dia para você? Você que está se formando há pouco tempo, que aprendeu na faculdade algumas técnicas, fez o estágio, saiu com muitas ideias para aplicar, e quando você chega no mercado de trabalho, como é que funciona isso? Como é que é a realidade? Como é que é para você? Então, quem estiver assistindo essa aula agora no YouTube, compartilha, se inscreve no meu canal, no Instagram, dá um joinha, quem estiver no YouTube também, e no Instagram você pode compartilhar, no Facebook também, ok? Então vamos iniciando aqui a nossa aula. E, bom, a nossa aula ela vai começar, primeiramente, uma pergunta muito importante. Você que está se formando esse ano agora, pegou o seu diploma, já pode atuar, está com o teu CREFITO, está com o CREF. Como é que você está vendo o mercado hoje em dia? Você está exatamente onde você queria trabalhar? Ou você aceitou a primeira oportunidade que apareceu porque você precisava fazer acontecer? Porque quando a gente se forma, a gente sai com muitas ideias. E vou te dizer uma coisa, eu mesmo fui um deles. Eu realmente já tinha planejado muita coisa. Agora, você que acabou de se formar, não tem experiência e não sabe por onde iniciar. Isso acontece muito. Eu tenho alguns colegas que estão formando agora nessa área de fisioterapia, e eu tenho colegas educadores físicos também. E assim, o mercado é uma realidade. O que você tem planejado quando você sai da faculdade, você, na hora de aplicar, você percebe que é mais embaixo. Você percebe que aquele lugar que você queria abrir, você começa a botar no papel as coisas, as ideias, você começa a perceber que realmente... Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas dificuldades, esses bloqueios que muitas vezes limitam o profissional de buscar o que ele realmente merece, o que ele realmente quer fazer. Então, você que está me assistindo agora, como é que a gente vai fazer quando você está saindo da faculdade? Como é que você inicia? Como é que você inicia quando você sai cheio de ideias e você descobre que na hora a faculdade te ensina muita coisa, tá? Ela prepara você, um pouco de cada parte técnica, a parte de você profissional, então como você vai aprender. Então na fisioterapia a gente aprende algumas técnicas, a gente aprende a parte de anatomia, fisiologia, a gente aprende biomecânica, é bem completo. Agora quando a faculdade te ensina uma coisa, quando você sai com todas essas técnicas no último ano, você faz o estágio, aplica aquilo, vê que é possível, e aí você vai colocar em prática. Como é que você vai fazer para você entregar isso que você sabe para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu aluno? Como é que você vai fazer para entregar isso para ele? Porque a faculdade ela te ensina, passa o conhecimento, né? A parte técnica, agora ela te ensina a vender o que você tem. Como é que você vai oferecer isso para o seu paciente? Essa preparação, a faculdade dá para você? Porque essa é uma questão que acontece muito. Tem a preparação, mas como que você vai entregar isso pro seu paciente? Como é que você vai mostrar que o que você tem é exatamente o que ele precisa? Essa é a hora que muitas pessoas acabam aceitando o que tem na frente. Porque isso é uma falha muito grande e acontece nas universidades. Essa preparação é mais intelectual e muito pouco mental e emocional. O nosso mercado hoje, ele mudou muito. As multinacionais, elas estão contratando muito profissional, o novo profissional do mercado. Existe uma pesquisa que foi feita com as maiores empresas que mais lucram no mundo.
Tá? Eles selecionaram ali 8 empresas. E aí, o que acontece? Os CEOs, os cargos mais altos dessas empresas, eles pegaram esse período de 8 empresas e avaliaram durante alguns anos como funcionava. E aí, os profissionais dos mais altos cargos, que por algum motivo acabaram saindo, se desligando da empresa, eles pegaram todas essas demissões que ocorreram, né? E aí catalogaram e descobriram uma coisa muito importante. Essa informação desses todos os profissionais, os CEOs, alto grau de competência, líderes, pessoas que influenciam outras pessoas, cargos muito altos e bem remunerados. Os cargos mais bem remunerados dessas multinacionais. Todo profissional que se desligou dela por algum motivo, 80% deles, o motivo principal que ele se desligou, sabe qual foi? Foi falta de inteligência emocional. Porque todos eles tinham um currículo invejável por muitos. Páginas de currículos. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA. Então era o currículo de um profissional desse era imenso. Só que isso faltava na relação social, na relação com o próximo, na relação com os colaboradores da empresa. E esse é o maior problema que acontece no nosso trabalho, entende? Porque você sabe como tem tudo aqui a informação, preparadinho para você entregar. Só que como você vai fazer isso? Porque se você entregar exatamente como você aprendeu, você vai falar um monte de termos técnicos ali. E o paciente não vai entender. O seu aluno não vai entender se você começar a falar termos técnicos. Isso a gente não sabe como entregar. E é aí que é o que eu disse a vocês. 80% desses profissionais, eles foram demitidos por conta de inteligência emocional. Falta de consciente emocional. Porque nós somos avaliados muito pelo consciente intelectual, né? Então QI de 70 hoje em dia já é um bom QI. Mas o que acontece? E o consciente emocional? Essas empresas hoje em dia, as grandes empresas multinacionais que estão vindo com as tendências, elas estão vindo justamente com essa avaliação do consciente emocional. Ele é muito mais importante do que o consciente intelectual. Então o cognitivo, o que você aprende, é muito importante. Claro, uma preparação, conhecimento. Agora, como você vai aplicar, como você vai entregar isso para o seu paciente, como você vai entregar isso para o seu aluno, a forma como você vai fazer. Porque tem que haver uma tradução desse conhecimento numa linguagem que o seu aluno, que o seu paciente entenda. E essa transição é que a gente tem dificuldade de fazer. Quando o recém-formado ele sai da faculdade, ele precisa de uma coisa muito importante quando ele vai procurar emprego. O que é? O que você, recém-formado, precisa? O que eles te pedem quando você entra no emprego novo? Numa clínica nova? Ou em um clube, educador físico? Eles pedem, pelo menos, experiência. Quando você vai procurar emprego, não é? Eles pedem experiência. Quando você tem experiência, a probabilidade de você pegar aquilo é mais fácil. Só que, você que está se formando agora, o que você não tem é experiência, concorda? Então, eles precisam de experiência, você não tem experiência. Você precisa de experiência para poder pegar um trabalho daquele. Então fica difícil, não fica? Porque o que você tem vontade de fazer, isso é muita. Porque quando a gente se forma, a gente tá cheio de energia. E é por isso que o recém-formado, quando acaba pegando um trabalho, eles acabam aproveitando um pouquinho desse profissional que está cheio de vontade para entregar o melhor. E aí você, profissional, você acabou de se formar, você acaba não conseguindo, porque você sai despreparado para atender o paciente. Qual a experiência que você tem quando você se formou para atendimento? Porque uma coisa é você saber o que fazer, outra coisa é você pegar uma pessoa, um ser humano lá e explicar para ele, conversar com ele, explicar o porquê que é importante ele fazer.
Então assim, olhar no olho dele, falar sem ficar nervoso, porque isso acontece, tá? Isso acontece. Você profissional que quer trabalhar atendendo, que quer abrir o seu consultório, ou que até que já está iniciando, é comum na hora de você explicar um procedimento, de você atender, a dificuldade maior é essa barreira. É a barreira de estabelecer um relacionamento com o seu paciente, estabelecer um relacionamento com o seu aluno. E essa barreira é só a prática que vai te dar. Então você está formado, você está sem a experiência de atendimento. Você atendeu no estágio. Já passou por uma situação como essa, profissional? Você já chegou num lugar despreparado por não ter experiência? Você já chegou numa clínica e quando você chegou lá, você descobriu que por você não ter experiência, você acabou pegando um cargo que nem era exatamente aquela área que você queria, mas você acabou aceitando porque era o que tinha para você naquele momento? Então assim, eu tenho muitos colegas que quando trabalhavam comigo e acabam tendo dificuldade de atender. Quando eu estava me formando na faculdade, o que eu mais percebia durante os atendimentos no estágio era um colega tentando empurrar o outro para atender o paciente. Nos bastidores a gente via muito isso, porque é a dificuldade de falar com o paciente mais velho, a dificuldade de você abordar uma pessoa mais velha que você. Isso para quando você está se formando, você ainda é novo, é jovem, 20, 25, até tem alguns que se formam mais tarde, mas a primeira barreira é essa, porque você até sabe como fazer, mas como você vai sentar com o seu paciente ali na frente, explicar todo o procedimento de uma forma que você não fique nervoso, acaba não passando o que precisa passar para ele, né? E a falta de confiança acontece muito. Como você sabe o que você tem que falar, não fica fácil? Perfeito, tudo bem. E aí a gente vai iniciar o nosso trabalho, primeiro emprego, depois de se formar. Acaba pegando uma clínica ou trabalhando no hospital, porque a fisioterapia ela prepara muito o profissional para trabalhar no hospital, para trabalhar com a parte respiratória, né? E isso é bem estimulado, tanto que as disciplinas, a parte respiratória, fisioterapia respiratória é bem profunda, né? E tem porquê, né? Os ventiladores mecânicos, o fisioterapeuta é responsável, tem todo que seguir o protocolo, né? E o que acontece? A gente sai com tudo guardadinho, os valores, quantas repetições tem que fazer naquele exercício. Você tem que aplicar um TENS, por exemplo, tem que aplicar um tipo de um FES, né? Uma corrente. Se por acaso você tem que aplicar algum procedimento que tem tudo o número de repetições lá, os hertz, quantos que são, você sabe tudo de cor, tudo bem. Só que acontece, você vai aplicar isso no paciente, que é um ser humano. Como é que você vai explicar para ele como fazer o procedimento, o que ele tem que fazer na hora, aquela tranquilidade? Parece fácil, né? Mas para quem é jovem, está vindo agora da faculdade, isso é uma das principais barreiras. E eu vi muito isso e eu fiz parte. Eu fiz parte desse público, porque eu, quando me formei em educação física, eu ainda estava muito cru ainda, não tinha muita... Eu estava cheio de vontade. Achava que ia chegar lá, ia entregar, né, ia dar uma aula assim, ótima. Só que aconteceu o contrário, né? Eu, quando fui minha primeira experiência no estágio, eu tinha muita dificuldade de falar com um aluno mais velho que eu, principalmente. E, inclusive, eu deixava até transparecer isso. Então, eu trabalhava numa academia no horário da manhã, né? O meu estágio foi de manhã. E aí, o que acontece? Os alunos, normalmente, muitos alunos mais velhos, né? Se você é profissional educador físico, dá aula de manhã, ou deu personal, tem um pessoal mais velho de manhã. Tem uma turma, né, de pessoas que terceira idade, melhor idade. E o que acontece? Eu atendia muito esse público. E uma maior dificuldade era falar com eles, explicar e como é que funcionava o treino, tudo. Eu gaguejava, começava a ficar nervoso, ia lá na ficha, dava uma lida de novo, voltava de novo. E assim, era uma dificuldade tremenda. Inclusive, eu tive até reclamações. Eu tive alunos mais velhos, inclusive. Eu lembro de um senhor, na época, eu acredito que ele devia ter uns 62, 65 anos. E eu era recente, eu estava dando aula, eu tinha 19 anos.
na faculdade, de educação física. Minha primeira experiência foi numa academia em São Paulo. E aí eu comecei a dar aula e esse senhor, ele percebeu que eu estava nervoso. Ele percebeu e aí ficou pior, né? Porque aí você percebe que ele percebe, pronto, não precisa muita coisa para travar, né? E, bom, resultado. Ele foi reclamar de mim na recepção, justamente dizendo questionando se eu tinha realmente conhecimento, se eu poderia dar aula ali, porque eu parecia muito jovem, inexperiente. E olha que, né, e as pessoas percebem isso. Então, se você, profissional, acredita que você consegue disfarçar muito bem para algum aluno, algum paciente que você está nervoso, alguma coisa, eu vou te responder. Isso é só fachada, viu? Porque eles entendem, eles percebem que a gente está nervoso. E algumas vezes isso aconteceu comigo. Eu fui bem prejudicado no início dos trabalhos por conta disso, vergonha. E, bom, e o que acontece? Muitos profissionais que são experientes, que estão no mercado de trabalho há mais tempo, isso eu já vi, eu já presenciei, eles acabam colocando esses recém-formados aí para fazer a parte mais pesada, né? Então tá chegando agora, precisa de experiência, né? Vai lá, e principalmente quando está em estágio, né? O estagiário eu acho que é um dos que mais sofrem ali nesse período de faculdade, né? E o que acontece? Depois que você agora que você está entrando no mercado, o que acontece quando você vai pegar um trabalho novo e você não tem experiência nesse trabalho? Por quê? Você vai pegar o que tiver, não é verdade? No começo você tem vontade de trabalhar naquela área. Eu vou sair, vou trabalhar com ortopedia, não, vou trabalhar com cardiorresp. Aí você vai chegar no mercado, você vê que ou tem que fazer uma residência, não é? Ou tem que fazer um lugar. Você vai vendo que as dificuldades vão aparecendo. Quando tá saindo, você fala, nossa, tô cheio de vontade. Só que na prática, no dia a dia, quem assistiu minha aula passada, lembra que eu falei um pouquinho do o que nós entendemos como é o nosso mundo externo. Esse é um mapa que a gente tem dentro da gente. Então, como eu acredito que as coisas sejam para mim, então tudo que eu enxergo, que eu uso meus 5 sentidos e capto as informações, eu tenho uma verdade do que aquilo é para mim. Isso a gente vai chamar de mapa. Tá? O mapa é o que eu tenho de ideia do que é o mundo. E o mundo em si, a realidade, o que as coisas são, é o território. Então, que uma coisa importante, deixar bem... Eu comentei na aula passada isso, por isso que eu estou ressaltando. Então, quem não viu, assiste a aula número 3, tá? Tá muito interessante e tem a ver. Acabam a aula 1, a aula 2, a aula 3, elas vão dar um link uma com a outra. Se você assistir, você vai ver que elas têm uma sequência aí. E no final eu sempre passo uma tarefa para que vocês apliquem, que tenham um resultado e vejam como é que funciona essas pequenas mudanças que a gente está fazendo em cada final de aula, tá bom? Então, o que acontece? O mapa não é o território. Entenderam? Então, a forma como eu acredito que seja o mundo não é realmente como é o mundo. Porque uma coisa muito importante, tem que você pode guardar como uma informação para o seu dia a dia. A sua verdade, o que você acredita que é verdade, é individual e subjetivo. Ela é verdade só para você, a verdade que você acredita que é. Então é um mapa que você tem do que você acredita. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem pensamentos, às vezes, que podem bloquear você de fazer certas coisas. A vergonha, por exemplo. A vergonha de você achar que você não vai conseguir. Chegar na frente e dar uma palestra ou falar com uma pessoa mais velha, como foi o meu caso, isso é um bloqueio que você mesmo que cria isso. E se você acredita que você não consegue, você tem razão. Você tem razão porque você não acredita. Então isso já é o bastante para você não conseguir fazer. Tá? Então, eu vivenciei muito isso no meu início de carreira. Dificuldade em me expressar para as pessoas. Eu tive uma experiência muito difícil também, justamente o que aconteceu. Desde que eu estava trabalhando nessa área, eu atendia sempre pessoas mais velhas. E aí depois que esse senhor reclamou, foi falar na recepção que ele não achava que eu tinha
competência, que eu era muito novo, que eu era muito jovem, que eu não sabia se eu era capaz para ensinar ele, eu comecei a ter uns bloqueios ali. E aí coisas simples, eu comecei a sentir dificuldade. Então se você se identifica com isso, se você percebe que você em alguns momentos poderia dar mais de você ali naquele momento, só que você por vergonha, você acaba deixando de aplicar aquilo que você veio, que você realmente sabe, você pode entender uma coisa. Você não é único. Você não é único. Eu estive lá. Com meus 20 anos de idade, foi um dos principais, foi uma das épocas mais difíceis, foi os primeiros passos que eu dei como educador físico. E aí, o que me ajudou na época? Né? Não adianta você sair da faculdade com uma receita pronta de todos os protocolos que tem que aplicar, entendeu? Não adianta você, todos os procedimentos, tantas repetições para exercício, para hipertrofia, exercício para definir tantas repetições, o treino de musculação tem que ser músculo grande que músculo pequeno, porque se você combinar... Então às vezes você sai da faculdade, aprendendo a dar aula de ginástica, ou você vai sair do educador físico, sai da faculdade para dar aula em academia, e aí você tem todos aqueles procedimentos para fazer. O fisioterapeuta, ele sabe exatamente como aplica o TENS, a acupuntura. A maioria já sabe de cor isso. Então se você sai da faculdade com tudo decorado aqui, isso é muito complicado quando você vai para a vida real. Porque você tem um mapa, o seu mapa do que é, mas o território é inóspito ainda, porque você não conhece. Quando você vai num lugar que você não conhece, que é inicial, ou seja, a experiência, quando você não tem ela ainda, é um lugar ainda adverso, concorda? Então, como é que você vai encarar uma situação dessa se você nunca encarou? Você tem o conhecimento, mas como você vai fazer para aplicar? Então a gente tira nota alta na faculdade, não é? Na escola a gente quer tirar nota para poder passar. A gente fica preocupado em decorar aquilo, fica preocupado em vamos guardar. Decora tudo, guarda tudo aqui. 4, 5 dias depois nem lembra do que caiu na prova direito. Porque o que é comum? Quando você faz na faculdade, você vem com a mesma mentalidade. Você entra na faculdade querendo estudar para decorar as coisas, para saber sair, tirar uma nota boa. Só que na faculdade, essa mentalidade de tirar nota boa não funciona se você quer ser um bom profissional. Não adianta você saber decorar o conteúdo se você não sabe viver aquilo. Isso acontece muito quando o profissional está saindo da educação física, da fisioterapia. Ele sai da faculdade e ele não viveu aquilo. Então ele sabe muita coisa na teoria, só que ele não aplicou. Como é que ele vai fazer? Entendeu? Então assim, o educador físico, o fisioterapeuta, ele tem que... Não adianta você aplicar tudo decorado. O ser humano, ele vai olhar para sua cara e vai falar, bom, mas para mim não dá para fazer isso. Aí você fala assim, mas tem que ser assim porque é assim que eu aprendi. Entendeu? E aí você vai fazer o paciente se adaptar ao seu tratamento. Você vai fazer o seu aluno se adaptar ao seu treinamento. Porque foi assim que você aprendeu. E se tiver que virar a página, você só decorou até a página 3. Porque a faculdade só te ensinou o conteúdo. Mas como é que a gente vai aplicar esse conteúdo se não dá certo? Porque você tem decorado, isso aqui é para essa pessoa, isso aqui é para essa pessoa. Mas e se essa pessoa não quer fazer isso? Como é que você vai fazer? E essa é a grande questão. Quando você não sabe mais do que... Você só sabe tudo decorado, você não sabe adaptar para aquela pessoa, a realidade daquela pessoa. Você quer fazer o seu mapa, a pessoa se adaptar ao seu mapa, a forma como você acredita. Você pode ter certeza de uma coisa. Se você se identificou com isso, se você tem dificuldade de fazer o seu paciente, muitas vezes, adaptar o seu tratamento, não terminar de fazer aquele procedimento que às vezes ele está incomodando ele, em vez de você perceber que não é o momento de você forçar um pouco a mais, você entender esse paciente e falar, não, tudo bem, a gente vai segurar um pouco. Não, mas eu tenho que fazer assim porque foi assim que eu aprendi. O que vai acontecer? Esse paciente vai ter só aquela sessão com você, você pode ter certeza. Porque você entregou para ele o quê? Você entregou técnica. Você entregou procedimento. E ele não foi buscar isso lá.
Então, recém-formado, é importante o que você tem de conhecimento, mas mais importante é como você vai fazer para entregar esse conhecimento para esse paciente, para esse aluno. E isso você não aprende na faculdade. E aí você tem que ter um pouco do consciente emocional, que é a percepção do outro. A percepção de que o outro, quando vem buscar você para um atendimento, um aluno, ou um paciente com dor vem buscar você por algum motivo, ele aparece no seu consultório buscando um atendimento, ele precisa de ajuda. Então, primeira coisa, em vez de você mostrar que você sabe bastante, mostra que você se importa. Eu acho que isso é a coisa, primeira coisa. Mostra para esse paciente que você se importa. É muito mais eficiente se você tiver olhando para esse paciente e às vezes não aplicar aquele procedimento, porque você viu que estava difícil para ele. Aquele paciente às vezes é mais velho, não consegue fazer aquele determinado exercício. Você tinha tudo em mente planejado, não é? O seu treino de ficha você montou para ele. Só que você, profissional educador físico, quantos treinos você já tem montado que você fica repetindo para os seus alunos? Se eu pegar os seus alunos todos que você treina, eu acredito que você vai pegar alguns ali que tem muita repetição parecida, exercício parecido, treinamento parecido, que não muda muito. Por que isso acontece? Porque isso acontece com todos os profissionais em algum momento da sua carreira, tá? Isso não e o recém-formado, ele vem com as ideias fixas aqui. E ele quer fazer o melhor, então ele já vem com todo o manual ali. Entendeu? Então por isso que eu comentando do recém-formado, porque a experiência ele ainda não tem, e é o que ele veio buscar, tá? E quando eu me formei pela primeira vez, né, o que acontece, falando na educação física, eu tive muita dificuldade. Na fisioterapia, eu já era educador físico, então eu já tinha experiência de atendimento. Mesmo assim, quando eu não sabia como fazer isso, eu tive algumas dificuldades no início. Mas o que me salvou, que foi muito bom para mim, que quando eu saí, eu percebi na educação física, eu comecei a travar, no início dos anos que eu comecei a ter dificuldade, eu fui atrás de alguma coisa. Na escola, eu consequentemente comecei a fazer, eu tinha vergonha. E aí, eu fazia algumas apresentações na escola, eu não conseguia falar direito, gaguejava, a boca secava. E aí chegou a ponta de eu até travar no meio de apresentação e sair da classe de vergonha. E aí eu tive a oportunidade de fazer aula de teatro na época. Então foi uma escola que tinha teatro, acabei fazendo. E consequentemente isso acabou me dando mais aproximação. Eu comecei a me expor mais, colocar mais na frente das pessoas para poder falar. E isso, assim, começou devagar, mas foi passo a passo acontecendo. Então assim, eu tinha um vocabulário limitado no início, porque eu não tinha experiência. Eu não tinha vivência com os alunos. E o que eu sabia era só o que eu tinha decorado, que eu acreditava que era o melhor para eles. Então eu tentava adaptar o aluno ao meu exercício, e não o exercício ao meu aluno. E assim, já fui até substituído por outros, na época do começo, nesses períodos iniciais, por outros professores, por falta de experiência. Tinha uma academia que me contratou, na época, que foi até interessante. Eu fiquei com eles durante 6 meses, né? E assim, tinha muita dificuldade. E aí isso foi nessa academia que aconteceu esses detalhes dos alunos comentando tudo. E aí acabei saindo em 6 meses depois. Sabe que a academia, depois que eu descobri isso, ela pegava o aluno, o profissional recém-formado, e aí ficava 6 meses com ele. Aí quando ele começava a querer ganhar mais, eles trocavam, colocavam outro novo aluno, outro novo profissional. E ficava assim. Então quem que perdia? A academia perdia e o profissional perdia, porque ele achava que ele saía da academia porque ele não era um bom profissional. Isso infelizmente não é verdade. Nesse caso específico que eu estou citando, a academia fazia isso com muitos profissionais. Era uma forma de atuar. Infelizmente, né, antigamente, assim, uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, nos anos 2000 mais ou menos, era diferente. Né, a contratação em academia era um pouco diferente do que é hoje em dia. Mas
E como é que você faz quando você sai da faculdade então? Vamos começar agora a falar o primeiro passo. Então tá bom. Eu comecei, contando a minha experiência, eu tive aulas de teatro no começo, acabei gostando e depois fui fazer um curso de menestrel, porque eu queria melhorar a minha forma de falar. Comecei a fazer, isso me ajudou muito e eu comecei a usar. Comecei a fazer, dentro desse curso, eu me formei como menestrel, que é como se fosse teatro, tá? Para quem não conhece, é um aprendizado, lembra um pouco o teatro, o ator, só que o menestrel, ele não é o ator quando interpreta, ele tem que interpretar exatamente como é o personagem, até a respiração do personagem ele imita. O menestrel não, ele faz como ele acredita que é. Então isso foi muito importante, que me deu uma liberdade para me expressar, a minha vergonha acabou sumindo com o passar dos anos. E aí, eu acabei fazendo, dentro dessa vivência, eu comecei a perceber que eu precisava melhorar. E aí comecei a fazer alguns cursos na área, né? Então comecei a fazer, com meus 30 anos de idade, comecei a fazer curso de inteligência emocional, programação neurolinguística, acabei entrando em psicologia positiva. Tudo isso foi uma crescente. Aos pouquinhos eu fui entendendo que, na verdade, eu precisava, dentro de mim, eu precisava saber como que eu podia fazer o meu melhor. Não adianta eu saber o conhecimento técnico aqui, se quando eu for entregar isso para o aluno, eu não sei como me expressar para ele. E aí é que eu vou dizer para vocês. Vamos lá. Quem está recém-formado agora, quem está me assistindo nesse momento, eu vou passar o primeiro passo. E você que já se formou, tá? Que está me assistindo agora, que você, nesse momento, tá, por algum motivo, acabou não mudando algumas coisas no seu trabalho, alguns anos, tá cobrando praticamente a mesma coisa há muito tempo, entendeu? Tá estagnado na sua área, tá fazendo o que é o suficiente e para você tá tudo bem. É importante nesse momento a gente estabelecer uma coisa. Eu vou passar para vocês agora como é que vocês fazem para iniciar algo e cumprir com ele, tá? Existe uma técnica, uma ferramenta que eu vou falar com vocês, que é usada há muitos anos por grandes empresários e empreendedores. E eu trouxe vou trazer para vocês, parece simples o que eu vou dizer, mas eu gostaria de falar para vocês o seguinte. Se vocês estão preparados para estabelecer uma meta, um objetivo, algo que vocês queiram chegar a algum lugar, então nesse momento a gente vai ter a oportunidade de juntos fazer anotar. Isso eu vou pedir para vocês pegarem, quem tiver aqui, que tiver uma folha de caderno, uma agenda, um bloquinho, ou pode ser um notes também, o bloquinho de notas lá do celular, do computador. O que acontece? Vocês, quando se formaram, vocês estabeleceram um objetivo. Você que já trabalha há algum tempo, você tem alguma mudança na sua carreira que você quer fazer? Algo que você queira um consultório, ou você quer paralelamente trabalhar sozinho enquanto você trabalha em um outro local, pegando alunos novos. Você tem alguma transição que você gostaria de fazer, profissional? Se você tem alguma transição, se você tem algum objetivo, nós vamos começar a traçar isso agora, tá? Vamos levar isso para um nível mais alto, tá? O que acontece? O autoconhecimento, você saber até onde você pode ir, é muito importante. Para você cumprir um objetivo, você precisa, primeiramente, tirar ele da mente, colocar ele no papel. E, de preferência, você escrever ele exatamente como você gostaria de conquistar. Então, se você tem uma meta, tem um sonho, você pode dar um nome que você quiser. Veja bem, sonho, meta, objetivo, desejo, que você gostaria de cumprir. Eu vou pedir para você nesse momento anotar numa folha de papel, quando eu já pedi para vocês, qual é esse desejo, qual é esse sonho, qual é esse objetivo. E eu gostaria que vocês fossem bem precisos nisso. Coloque exatamente. Então, por exemplo, eu quero abrir um consultório de fisioterapia quiroprática na região
da Avenida Paulista, num dia. Eu gostaria que vocês escrevessem exatamente o que vocês querem. Não coloca assim, eu quero, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não é objetivo. O objetivo que eu quero que vocês coloquem com precisão. Se você quer ganhar mais dinheiro, coloca quanto você quer ganhar. Você vai escrever exatamente o que você quer nessa folha de papel. Nesse momento é você e o papel, tá? Então, aproveita esse momento dessa aula, porque não adianta, se você escutar o que eu digo, e até algumas coisas você se identificar, falar, não, isso faz sentido pra mim, pô, eu já passei por isso, mas depois que eu desligar, que acabar a live, acabar essa aula de hoje, eu sair daqui, você for dormir e no dia seguinte, você provavelmente não vai se lembrar nem metade do que eu disse a você. Porque a retenção da memória, a curto prazo, ela não dura muito. Por que você acha que quando a gente estuda para uma prova, algumas horas depois, ou um dia ou dois depois, a grande parte daquele conhecimento já se foi? Porque a gente está muito preocupado em guardar o conhecimento na memória. Isso não funciona. Se você ler um livro muito bom, ele não vai servir de nada se você não pegar esse livro e aplicar esse livro. Então, se essa aula, se você quer mudar algo, faz uma experiência hoje. Eu vou te pedir, anota no papel o que você quer de objetivo para a sua vida. Algo que você possa cumprir. Tem que ser algo que você tenha, que seja tangível. Como é que você vai... Que objetivo seria esse? Coloca no papel. Coloca lá. O que você quer, como, detalhes. Se você quer um carro, qual tipo de carro? Se você quer um emprego novo, que tipo de emprego que é, onde que é, qual lugar que é. Seja específico. Coloque esse objetivo e você vai chamar esse objetivo de objetivo principal definido. Esse objetivo é ele que você vai perseguir. Eu gostaria que você anotasse ele e, quem já anotou, por alguns segundos, olha para esse objetivo, dá uma olhadinha nele, nesse momento. Olha um pouquinho esse objetivo, imagina esse objetivo que você está lendo aí, que você anotou, imagina ele acontecendo, esse objetivo. E, principalmente, tem que ser um objetivo que esteja próximo. Não seja... É muito importante o objetivo não ser algo lá na frente, daqui 10 anos, ok? Que seja um objetivo profissional. Que seja um objetivo que você tenha para cumprir ali até o final do ano, até os próximos... as datas que não sejam muito distantes. Se você pegar um objetivo, daqui 10 anos eu quero ter um apartamento, um duplex... ou eu quero trabalhar numa clínica, não, aí é muito distante. Você acaba não realizando, porque você acaba, a distância que tem para chegar no objetivo, você acaba não se sentindo comprometido com ele. Tem que ser algo que esteja nos próximos meses, ok? Então vamos lá? Dá uma olhadinha, anotou ele, olha para ele um pouquinho, imagina como se nesse momento, eu vou pedir para vocês, nesse momento, usarem um pouquinho da criatividade, da imaginação. Quem tiver facilidade de imaginar coisas, quem tiver criatividade, por alguns segundos, imagina esse objetivo que você escreveu ali. Imagina você lá, cumprindo com ele, naquele momento. Aquele consultório que você queria. Imagina ele ali, você trabalhando, você abrindo esse consultório. Imagina você que se formou agora. Você queria abrir uma equipe, você queria montar uma equipe de profissionais. Era o que você queria, uma equipe de corrida, de profissionais. Isso eu estou dizendo porque tem um colega que fez isso recentemente. Então, você quer montar uma equipe para trabalhar com, por exemplo, laboral. Tem uma equipe nova montando para trabalhar, perfeito. Esses objetivos são objetivos que você tem que imaginar ele acontecendo. Você anotou ele, perfeito. Agora, o que vai acontecer? Como é que você vai fazer? Esse objetivo, ele é um objetivo difícil de cumprir? Você considera de 0 a 10? Nesse momento, se eu te perguntar agora, esse objetivo que você está olhando ali, que você anotou, ele de 0 a 10, quão difícil ele é?
Dá uma nota para você ali, nesse momento. Que nota você daria para facilidade? 0 sendo ridículo esse objetivo de cumprir, 10 sendo praticamente impossível. Dá uma nota para você. Deu essa nota? Perfeito. Então é o seguinte, se esse objetivo for 10 de dificuldade, então você vai fazer o seguinte: estabeleça um objetivo mais simples um pouquinho do que esse. Antes desse um pouquinho, para chegar nesse objetivo que você quer. Que você deu uma nota, às vezes tem quem deu 9, quem deu acima de 7, 8, 9. Pense um pouquinho uma coisa. Antes desse objetivo chegar, não tem algo que você precisa fazer antes? Porque se tiver, essa nota que está muito alta é a dificuldade que você vai ter de cumprir esse objetivo. Então uma sugestão, que essa nota de cumprir o objetivo seja no máximo 7. Tá? Porque senão você coloca algo muito difícil e você acaba desanimando e não querendo nem dar o passo para cumprir. Agora é o seguinte, se você der uma nota perto de 7, 6, 7, 5... Agora se você der uma nota perto de 2 também, 3... Sinceramente, isso é fácil de resolver, não é? Então não é objetivo. O objetivo principal definido, ele é algo que vai te fazer mudar o jogo. Que vai te fazer ir para o próximo nível. Que vai te fazer que as coisas vão fazer diferença para você. Você entende? Ah, eu vou começar, por exemplo, eu quero montar um consultório. Aí qual que é o objetivo? Ah, eu vou fazer uma pesquisa dos consultórios. Não. O objetivo, montar um consultório, é lá na frente. Mas antes disso, o que você precisa fazer? Qual o objetivo antes de montar o consultório? Que você tá, hoje você está aqui, ó, vou dar um exemplo. Você está aqui. Aqui é o ponto A. É onde você profissional está, ok? Ok? Aqui é o plano B. É onde você quer chegar, ok? Aqui é o caminho. Para chegar aqui, você precisa cumprir isso, ok? Então, é importante nesse momento que o objetivo seja algo que tenha pouco tempo para cumprir. Agora, nesse momento que você anotou o objetivo, você vai fazer o segundo passo. Segundo passo. Esse objetivo demora quanto tempo mais ou menos para ser cumprido? Se ele demora muitos meses, então nós vamos dividir de uma forma diferente. Primeira semana, essa semana agora que está seguindo, final de semana e segunda-feira, você vai anotar três ações que você pode realizar para que esse objetivo diminua de distância para você. 3 ações que você considera que vão fazer diferença. Então, quando eu falo 3 ações, por exemplo, eu quero montar um consultório. Uma ação delas, por exemplo, eu vou pesquisar os preços do consultório. Seria uma ação. Seria uma ação. Ok? Você vai pesquisar os valores, perguntar os preços, vai ver como vai conversar com marca um encontro com algum proprietário, vai estabelecer, vai conversar. Isso vale a pena, porque é uma ação. Ok? Agora, por exemplo, eu vou lá, eu vou fazer uma ação. Eu quero montar um consultório. Eu vou lá olhar umas fotos ali, ver se eu acho algum. Não, isso não é nada. Entrar na internet, isso não é ação. Ação é algo que movimente você, se desloque em direção àquilo. Tá? 3 ações que vocês consideram importantes para que esse objetivo esteja mais próximo. Na semana, tá? Então semana, vocês vão anotar agora nessa folha de papel, embaixo do objetivo, o que vocês podem fazer? 3 coisas. E essas 3 coisas, vocês vão iniciar a semana, escolher uma delas para fazer, tá? Como a prioridade. Você não vai terminar o seu dia até você cumprir uma delas pelo menos, ok? Isso é muito importante, porque aí você vai começar a ver as coisas acontecerem. Parece que não, mas isso aí, não, isso funciona. Isso tem a ver, o próprio cérebro, quando você anota algo, você se compromete a muito mais. E uma coisa importante, o objetivo principal definido, ele tem que ser visualizado também, pelo menos 2 vezes por dia. Na hora de você levantar e na hora de você ir dormir. Essa frase que você escreveu, ela precisa estar em um local próximo para que você todos os dias olhe para aquele objetivo. Ele tem que fazer sentido para você. Todos os dias você vai olhar.
e vai ler esse objetivo. Antes de dormir, de novo, olha, lê aquela frase, pelo menos uma vez, aquele objetivo. Lê ele em voz alta para você mesmo, tá? Isso funciona, muito importante, tem a ver com a parte de associação neurolinguística, tá? Você vai trazendo mais para dentro da sua realidade isso. E quando você começa a olhar algo com mais frequência, a sua atenção vai começar a buscar mais as coisas que você tá almejando. Então é muito importante, isso funciona. Esse objetivo vai ser o primeiro passo que vocês vão dar em direção a uma mudança. Eu quero dizer para vocês que, apesar de vocês, alguns não terem praticado ainda, não terem escrito esse objetivo, só vai funcionar se vocês experimentarem. Não adianta questionar sem ter experimentado, tá? Mesmo que pareça óbvio, faz a experiência. É assim que você se conecta com o seu objetivo. Você tem que escrever numa folha de papel, ok? E assim, um exemplo, né? Quando uma meta, por exemplo, você quer conhecer uma área, estudar um novo método de atuação, começar a fazer um curso novo, entendeu? Começar a estudar, por exemplo, como você pode melhorar o seu negócio que você já tem. E tudo isso é um objetivo, você vai colocar ele porque ele vai fazer diferença, é um objetivo que vai te movimentar. Então assim, atender, só pra gente recapitular o que a gente falou aqui na nossa aula, tá? Atender um paciente é muito mais do que ter conhecimento técnico, tá? Então se você está observando, se você atende o paciente, está preocupado quando ele começa a ter dores, o paciente não é um joelho, o paciente não é uma lesão. Eu já escutei profissionais falando de outros pacientes e nem fala do nome. Fala assim, qual paciente que você está falando? Ah, aquele do joelho. Aquele da dor lombar ali. Eu atendi aqui, qual senhora? Ah, aquela da senhora da bursite. Eu já escutei muito isso. E o educador físico, já também escutei. Por quê? É muito focado, às vezes, no quanto você acredita profissional, que isso que vai ser bom para o seu aluno. Só que você não tem que fazer o que você acredita que é bom para o seu aluno, ok? Você tem que fazer o que ele acredita que vai ser bom para ele. Porque senão você entra num conflito muito grande. Porque você vai querer encaixar o seu aluno no seu treino. E ao contrário, se você quer realmente trazer o seu aluno perto de você, seu paciente perto de você, a pergunta é, como você quer que eu entregue isso para você? Como você quer passar por essa experiência? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o seu paciente, para o seu aluno. E uma frase muito importante, tá? Que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Quem já assistiu Alice no País das Maravilhas? Então uma frase que fica, quem já leu o livro também, é uma história muito rica. Ele ensina muito mais do que só um conto de fadas, uma história, uma fantasia. Tá? Uma frase que fica: para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Você sabe onde você quer chegar? Se você sabe onde você quer chegar, anota, escreve lá, no objetivo principal definido. Eu quero chegar, e coloca com detalhes. Você merece esse objetivo, você merece isso. Para que você cumpra esse objetivo, você precisa colocar ele no papel. Ok? Então hoje, a gente vai encerrando a nossa aula com uma história que eu vou dizer para vocês. Tá? É muito importante. Eu vou contar uma história da época que se passou na Alemanha. Então na época, mais ou menos, Albert Einstein, na época ele era vivo. É uma história que se passa na época do inverno. Os lagos congelados. Muita gente patinava, brincava nesses lagos no inverno. Isso é comum na Europa. E tinham 2 menininhos patinando. 2 amiguinhos brincando de patinar. Um com o outro. 9 anos. E outro amiguinho tinha 12 anos. Uma diferença pequena de idade. E em um certo momento dessa brincadeira no lago congelado, um dos amiguinhos acabou prendendo na rachadura do lago e acabou caindo em cima. E a rachadura fez com que
o lago congelado rompesse. E essa criança, ela caiu. Ela caiu dentro do buraco do lago congelado, ou seja, ela caiu no lago mesmo. Vendo aquela cena, o amigo dele, em 12 anos, um pouquinho mais velho, ele simplesmente se deslocou correndo para aquele local. E aí ele arrancou o patim e começou a golpear fortemente, incessantemente aquele gelo. Algumas horas depois, havia um carro do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros, entre eles, discutindo em voz alta. E próximo da região ali, passava caminhando o Albert Einstein, fazendo um passeio pela região. No dia de sol, no inverno, que o sol lá é -10, 0 graus. Para quem passa inverno já tá bom. E ele caminhando lá, escutando os bombeiros discutindo, eles falavam bem assim: mas como isso é possível? É impossível isso ter acontecido. Como aquele menino conseguiu fazer aquilo? Como ele conseguiu salvar o outro? Era impossível. Pelo menos ali tinham 10 centímetros, 15 centímetros de gelo. O menino não tinha força. É impossível ele ter feito isso. Eu nunca vi uma coisa como essa. Nem um adulto consegue fazer isso. Escutando aquela conversa mais calorosa, Albert Einstein se aproximou. Ele queria entender um pouco o contexto que ele observou em volta e simplesmente ele pediu a palavra. Ele levantou, viu os bombeiros discutir, mas não é possível, como é que pode uma coisa dessa? De repente ele levantou a mão, ele falou assim: eu sei porque é possível. Ele falou: ah é? Você sabe? Como é que foi? Como é que ele conseguiu isso? Como foi possível? Aí ele disse: porque não havia ninguém em volta dele para dizer que ele não era capaz. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz. Nunca diga para um filho seu que ele não é capaz, ou que ele não vai conseguir. E você hoje lembra dessa história. O que você já deixou de fazer porque alguém já disse que você não ia conseguir? O que você deixou? O que aconteceu lá atrás? O que ficou da sua vida? Porque você escutou alguém dizendo para você: não vai, não faz. E você não foi. Quer saber? Chegou o momento. Chegou o momento. Se você ouviu minha história das outras aulas, da abóbora que cresce dentro de um vaso quadrado, e que em um certo momento desse vaso ela não cresce mais, é importante você entender uma coisa. A única pessoa responsável pela falta de decisão, por não ter acontecido algo de diferente na sua vida profissional e pessoal, essa pessoa está aqui, ó. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 apontando para a gente. Nunca esqueça disso, tá? Tem 3 apontando quando a gente aponta para alguém. Somos nós. Somos nós que criamos o nosso mapa. Somos nós que colocamos as limitações dentro da gente. É uma escolha. Mas hoje, vocês dizem chega. Coloque esse objetivo no papel. Olha ele 2 vezes por dia. Olha ele antes de dormir hoje. Esse é o seu objetivo. Você vai cumprir ele. E nas próximas aulas, você vai me acompanhar. Eu vou junto com você. Mesmo que você estiver no 0, saindo agora da faculdade, você pode ter certeza de uma coisa. As próximas aulas que a gente vai fazer junto vão fazer uma diferença na sua vida, profissional e pessoal.
Mas uma coisa eu peço para você. Faz uma experiência. O não você já tem. A definição de insanidade é nós querermos coisas diferentes, mas a gente realiza as mesmas coisas todos os dias do mesmo jeito. E no final de tudo, a gente ainda espera que as coisas sejam diferentes. Então quem assistiu a minha primeira aula, vai lá na primeira aula, assiste um pouquinho, o que eu disse que acontece quando a pessoa faz as coisas no automático. Quantas coisas você deixou de aprender porque você colocou no automático. Então, na próxima aula, a próxima aula que vai ser na semana que vem, a gente vai estar junto aqui. Vai ser na aula, vai ser na terça-feira. Eu vou fazer junto com vocês essa aula e eu vou avisar para que vocês façam esse objetivo hoje. Olhem ele antes de dormir. Visualizem ele amanhã de novo. Persigam 3 ações, 3 planos de ação que vocês possam realizar para esse objetivo, mas que sejam planos realmente que façam a diferença. Durante a semana que vem, vocês vão cumprir esses 3, ok? E aí, mais 3 para a próxima semana. Mas antes disso, na próxima aula, vocês vão continuar comigo. Eu vou passar o próximo passo para vocês, ok? Eu sou muito grato pela oportunidade. Você me acompanhar até aqui, tá? Eu realmente, quem for inscrito, quem conheceu o meu canal Dr. Sérgio Lopes Consciente no YouTube, se inscreve lá. Lá tem algumas aulas anteriores, porque essa é a 4ª aula. Nós tivemos mais 3 aulas ali. E as 3 aulas que eu dei foram no final. Eu entreguei algo para vocês aplicarem na vida de vocês. Porque não adianta nada, se vocês não utilizarem o que vocês aprenderem no final, o conhecimento verdadeiro, ele tem um nome de sabedoria. Se você não aprender e não trouxer para a sua realidade e viver aquilo vai ficar só no cognitivo. Não vai aplicar, não adianta. E infelizmente, quando o profissional sai da faculdade, ele acredita nisso. Ele acredita que se ele decorar os procedimentos, se ele decorar os números de repetições, se ele decorar os protocolos, ele vai chegar na hora que aquele ser humano chega na frente dele, ele vai fazer tudo direitinho. Só que ele se esquece de uma coisa. Em volta daquele joelho, em volta daquela bursite, daquele epicondilite, daquele paciente com síndrome, que tem dores, síndrome de Pacto, ele tem um ser humano em volta, que tem sentimentos, que quer ser bem atendido, que está com dor e muitas vezes, emocionalmente, ele também está afetado, está chateado. Entendeu? Então, lembra bem de uma coisa, o conhecimento é muito importante, mas o que eu vou entregar para vocês nessas aulas aqui é o estado emocional que vocês vão entregar isso, ok? É o estado emocional que determina os meus resultados. É ele que vai determinar como eu vou entregar o melhor possível isso para o meu paciente, isso para o meu aluno, ok? Muito grato pela oportunidade. E na semana que vem a gente vai continuar juntos com a aula de número 5, ok? Então, desejo a todos um ótimo final de semana. Escrevam esse objetivo no final agora, reflitam sobre ele e coloquem um plano de ação, 3 para a semana, ok? Na terça que vem a gente se encontra para a gente continuar junto. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.